partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos, minhas irmãs, neste dia 1º do mês de agosto, iniciando o mês das vocações, eu já os convido a rezarmos esse mês pelas vocações. Envia, Senhor, vocações à tua igreja. Hoje nós celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Rezemos para que o Senhor envie vocações santas para a sua igreja, sacerdotais, religiosas, familiares. Meditemos então o Evangelho deste dia. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Traga-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, nós ouvimos o conhecido milagre de Jesus da multiplicação dos pães. Esse Evangelho traz para nós algumas lições. A primeira lição é a lição da compaixão, do desprendimento de Jesus. O Evangelho inicia dizendo que Jesus soube da morte de João, foi para um lugar deserto, certamente queria ficar sozinho, mas, ao ver as multidões, sentiu compaixão. Meus irmãos e minhas irmãs, nós só podemos de fato ajudar alguém quando sentimos compaixão. Por isso devemos pedir a Deus: dai-nos, Senhor, um coração compassivo. O segundo ensinamento é aquele de Jesus que instiga os apóstolos. Eles querem despedir o povo, mas Jesus, contestando-os, diz-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Também nós somos chamados a alimentar os nossos irmãos com o pão da palavra, com o pão da Eucaristia, com os ensinamentos de Jesus, com a verdade e a doutrina da igreja, com a fé que nós carregamos em nosso coração. O Senhor repete também para nós: dai-lhes vós mesmos de comer. E o terceiro ensinamento está na própria realização do milagre. Jesus realiza o milagre, atenção, mas ele espera a colaboração. Mesmo que os apóstolos achem que é pouco, pensem ser pouco aquilo que têm a oferecer. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. É o que temos, Senhor. É pouco, Senhor. Mas diante desse pouco, qual é a atitude de Jesus? Trazei-os aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, também nós, se queremos milagres em nossas vidas, nós temos que estar disponíveis a oferecer o nosso pouco, o nosso tempo. Eu tenho pouco tempo, sou tão ocupado. Oferece o teu pouco tempo, a tua pouca disponibilidade, o teu pouco amor, as tuas poucas orações. Oferece tudo a Deus, até mesmo a nossa pouca fé, a nossa pouca confiança. O nosso pouco pode ser multiplicado abundantemente e o Senhor realizar
milagres em nossa vida, para nossa conversão. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. A palavra, meus irmãos, que nós vamos rezar, a segunda semente é uma palavra, é um dom que nós vamos suplicar a Deus. E a palavra de hoje é compaixão. Eu só posso ajudar alguém se eu de fato tiver compaixão. Dai-nos, Senhor, um coração compassivo. E a terceira semente nos chama à conversão e nos chama a questionar a nossa vida, o nosso comportamento diante do que o Evangelho nos ensinou. Tenho um coração compassivo, capaz de me solidarizar com as necessidades dos meus irmãos? Para obter milagres na minha vida, qual tem sido ou qual pode ser a minha colaboração com o Senhor? Quero milagres? Devo colaborar. Com o meu pouco, mas eu devo colaborar. Oferecer ao Senhor o pouco que tenho, o meu pouco tempo, a minha pouca fé, minha pouca confiança, e o Senhor fará um milagre. Eu ofereço o pouco e o Senhor multiplica em muito. Que a palavra de Deus nos guie, nos fortaleça e ilumine a nossa vida. Iniciando esta semana, meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês, um forte abraço, o desejo de uma semana abençoada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.